Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães já está conosco aqui nos estúdios da CBN em São Paulo. Hoje, pela primeira vez essa semana, né, Vera? Com sol ali, ó, se pondo, raios solares. Muito boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Não dá para ver porque o sol se põe na janela aqui da nossa frente. Aqui atrás já está meio escuro, ouvinte. Parece que a gente já está de noite mesmo, mas a gente ainda vê o sol se pondo ali na frente. E é isso, hoje muita informação, muito bastidor e muita análise aqui com a gente no Viva Voz, né, Débora? É isso, entre os assuntos de hoje, Lula e Tarcísio se encontraram hoje para lançar o edital da obra do túnel Santos-Guarujá. A gente vai comentar como é que ficou essa foto. O ministro Alexandre de Moraes reagiu à ofensiva dos Estados Unidos no judiciário brasileiro. Foi bastante duro, como bem observou a Carol aqui mais cedo, na fala dele hoje. Hoje é dia de Renata Agostini, que vai comentar os desdobramentos da reforma ministerial. Todo mundo na expectativa de quem será o substituto de Alexandre Padilha na articulação política, e tem também, logo mais, informações exclusivas aqui sobre as investigações da tentativa de golpe. Vamos começar, então, falando da obra do túnel Santos-Guarujá. Nadédia Calado esteve em Santos, traz mais informações ao vivo. Oi, Nadédia, boa noite. Oi, boa noite a vocês, boa noite a todos. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram juntos e então lançaram hoje, lado a lado, o edital do túnel imerso que vai ligar Santos e Guarujá no litoral paulista. Foi um evento com a presença de vários ministros, deputados federais, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Mota, e dos prefeitos dos dois balneários. Alguns discursos, como o do vice-presidente Geraldo Alckmin, foram marcados por referências, inclusive, à tentativa de golpe após as eleições de 2022. Em vários momentos, a plateia vaiou o governador, fez coro gritando "sem anistia", mas, entre eles ali, Lula e Tarcísio fizeram questão de demonstrar um clima muito amistoso. Eles passaram o tempo todo cochichando, rindo juntos, muitas vezes, durante as falas das outras autoridades. O presidente fez questão de afirmar que a iniciativa vai ser fruto da parceria dos dois. Eu penso que mais do que a fala, a fotografia que foi tirada hoje aqui, ela possivelmente marque um novo momento na história do Brasil. Você pode ficar certo que o povo compreende o que está acontecendo. Pode ficar certo, porque tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Ora, o que nós temos que ter consciência é que nós só temos um lado, é atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. E aí, na mesma linha, Tarcísio de Freitas retribuiu e agradeceu ao presidente por tratar esse projeto como prioridade. Há quem diga que a primeira vez que se falou no túnel Santos-Guarujá foi em 1924. Portanto, 101 anos atrás. Para que hoje a gente marcasse o gol. É um gol da transformação. Presidente, eu quero agradecer o senhor, porque o senhor colocou esse túnel com prioridade. Ano passado, e a primeira pergunta que o senhor fez: como é que está o túnel, Tarcísio? Eu digo, presidente, se o senhor quiser, a gente vai construir para lançar esse túnel em fevereiro, que é o mês de aniversário do Porto de Santos. E você disse, então vamos fazer isso. As demais autoridades também discursaram bem no sentido de exaltar o fato de os dois terem colocado diferenças de lado em prol da obra, que é a maior do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, por exemplo, que aliás é do Republicanos, né, assim como o Tarcísio, disse que os dois tiveram a grandeza de alcançar um entendimento, que Lula e Tarcísio estarão juntos em 1º de agosto, batendo o martelo na B3, no leilão do túnel. O presidente da Câmara também falou em atitude republicana do governador e do presidente. O túnel imerso Santos-Guarujá vai ser a primeira obra do tipo do Brasil, a maior da América Latina. O investimento previsto é de cerca de 6 bilhões de reais. Volto com vocês. Carol tá com o microfone desligado, tá falando ali, a gente não tá ouvindo. É aí, em São Paulo, tem que abrir meu microfone. Agora abriu? Sim. Aê, aqui para mim estava aberto. Estava perguntando aqui para a Vera como é que fica essa foto aí para os dois lados, né? O Lula está num momento de crise de popularidade, o Tarcísio é bem avaliado nas últimas pesquisas em São Paulo e sempre um virtual possível candidato bolsonarista à presidência. Ele se coloca como um bolsonarista que dialoga, Vera?
Pois é, eu acho que teve vários problemas aí nesse evento, com essa presença de claque, com o discurso do Rui Costa, que eu achei absolutamente equivocado. O discurso do presidente e o do Tarcísio foram no tom, foram sóbrios. Mas o ministro da Casa Civil, que é o dono do PAC, o titular do principal programa do governo, não tem nada de politizar o evento ao trazer o negócio do Bolsonaro, que não guarda qualquer relação com o lançamento da obra, uma obra pela qual os paulistas aguardam há muito tempo. E o evento calhou de ser no dia seguinte a uma pesquisa que mostra o presidente com uma popularidade muito baixa no Estado e no mesmo dia de uma pesquisa que mostra o governador com uma popularidade muito alta. Você armar um palanque neste dia é uma coisa que é atirar contra o seu próprio pé, jogar contra o seu próprio patrimônio. O melhor para o Lula era que todo o evento fosse marcado por esse gesto republicano. Olha como eu sou um presidente republicano, eu estou acima dessas diferenças. Eles levando o Bolsonaro para cima do palanque mostra que eles não superaram a polarização, que eles querem insistir nessa polarização a qualquer custo, e isso, neste momento, é uma coisa que só interessa para a direita. Não interessa para o Lula polarizar com o Tarcísio nesse momento em que ele não quer ser candidato, que ele tem dito que não quer ser candidato, você puxa ele para cima do palanque. Vem aqui, amigo, você não quer ser candidato, mas eu quero que você suba no palanque. Eu acho isso atirar contra o próprio pé, viu, Débora? Pois é, e nessa foto também, Vera, olhando com mais cuidado, a gente vê outros atores, né? Estavam sentados o Tarcísio, o presidente Lula, Geraldo Alckmin, Hugo Mota e Silvio Costa Filho. Outros atores também envolvidos nessa coisa, politizando também. Sim, para o presidente era bom isso. Ele tem 2 ali, aliados dele, que são do partido do governador. Mostraria que ele tem trânsito com republicanos, poderia naturalmente causar um constrangimento para o Tarcísio, sem precisar puxar coro, puxar claque, puxar vaia. Se fosse fazer um evento em Santos, sem claque, com qualquer um da população, era provável que o governador fosse aplaudido e o presidente vaiado. A verdade é essa. Em Santos, o Jair Bolsonaro teve 57% dos votos válidos, contra 43% do Lula. Mesmo percentual que teve o Tarcísio, contra 43% do Haddad. No Guarujá, a mesmíssima coisa. São cidades altamente bolsonaristas. Não é um lugar para você montar um palanque e você querer mostrar que você está bem na fita artificialmente. Então, eu acho que faltou modular um pouco o tom do evento. Eu falei da pesquisa Quest, Guilherme Muniz está com a gente aqui no estúdio, porque ele vai trazer esses dados que são francamente favoráveis aos governadores da direita bolsonarista, né, Muniz? Boa noite. É isso, Vera. Boa noite para você, Débora, Carol, ouvintes. A pesquisa Genial Quest fez ali um balanço da aprovação e reprovação dos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Vou trazer aqui alguns dos destaques que mostram muito isso que você mencionou. Começando, por exemplo, por São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, que estava nesse evento, do Republicanos, como vocês falavam, aprovado por 61% dos eleitores paulistas, enquanto 28% desaprovam a gestão dele. Isso mostra uma estabilidade em relação à aprovação do governo entre 2024 e agora o começo de 2025. Em abril e dezembro de 24, Tarcísio tinha 62% e 61%, então isso é uma oscilação dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. A desaprovação do governo dele passou de 26% em dezembro para 28% em fevereiro agora, também dentro da margem de erro, e a porcentagem de pessoas que não souberam responder foi de 12% para 11%. Quando a gente olha no detalhe, a área que foi mais mal avaliada foi a segurança pública, com 29% de aprovação, seguida pela saúde, com 30%. E o Instituto, essa pesquisa Genial Quest, também trouxe um recorte eleitoral para a pesquisa. Então, quando se analisa os potenciais candidatos aqui do Estado, Tarcísio aparece como líder nas intenções de voto para 2026, com 38%. Isso representa 5 pontos a mais do que em dezembro. Depois dele vem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com 15%, e ele foi na contramão, ele tinha 22%, teve um certo recuo. E tem também o influenciador Pablo Marçal com 12%, eram 4 pontos percentuais a mais em dezembro. Em São Paulo, especificamente, essa pesquisa ouviu 1.644 pessoas. Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, tem um índice de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais. Vera.
Obrigada, Muniz. É isso. Oi, diga, Carol. Acho que tem os dados também de Rio de Janeiro e Goiás, né? No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro não está tão bem avaliado não, né, Muniz? É o governador com a maior desaprovação nesse recorte aqui que a Genial Quest fez. Cláudio Castro, do PL, desaprovado por 48% dos eleitores, aprovado por 42%. Na avaliação do governo, ela foi classificada como regular pela maioria dos entrevistados. Teve ali também um aumento, né? Passou, na verdade, de 31% para 35%. E os maiores desafios desse governo, do governo do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa, são também a segurança pública, assim como São Paulo, seguido por saúde e também transporte público. No Rio, foram 1.404 eleitores, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, também com margem de erro de 3 pontos percentuais, 1 ponto a mais do que o recorte aqui de São Paulo. Essa pesquisa, na verdade, ela foi bastante abrangente, né? Trouxe vários outros estados. Eu vou destacar aqui, por exemplo, Débora, se eu falei que no Rio de Janeiro o governador é o que tem a maior desaprovação, vou falar agora do governador que foi mais aprovado nessa pesquisa, Ronaldo Caiado, do União Brasil, lá de Goiás, aprovado por 86% dos eleitores goianos, só 9% indicaram que desaprovam a gestão atual. As pessoas que não sabem ou não responderam, esse índice subiu 3 pontos percentuais, chegando a 5%. Quando a gente compara com a pesquisa anterior, é uma estabilidade na aprovação. Em abril e dezembro, ele tinha índices de 86% e 88% de aprovação. Agora, então, manteve os 86% de duas pesquisas atrás. Lá em Goiás foram 1.104 eleitores, entre os dias 19 e 23 também de fevereiro, e assim como o Rio de Janeiro, uma pesquisa com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, Débora. Pois é, a gente vê aí os governadores Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, que são dois que manifestam desejo de ser candidatos, muito bem avaliados. E isso, somado ao fato de que o Jair Bolsonaro não quer largar esse osso de jeito nenhum, diz que o candidato é ele, mesmo se estiver preso, só não vai ser candidato se estiver morto, pode levar a uma pulverização da direita. Era isso que interessaria ao Lula, deixar que a direita se pulverizasse, se dividisse, cada um lançasse sua candidatura, porque aí ele tem chance de aglutinar o centro e a esquerda e ficar bem ali no primeiro turno e tentar articular um bom palanque para comandar, para disputar com quem desses sair para o segundo turno. Se ele ajudar a localizar o Tarcísio como candidato, isso é tudo que a direita quer. A direita quer que... Hoje o Ciro Nogueira, por exemplo, já fez aí um clamor para que o Tarcísio seja candidato, que a direita lance logo um candidato único, porque ele está entendendo isso, que é preciso unir. Se o Lula ajudar a falar, não, o alvo é esse cara aqui, esse cara que é o meu adversário, ele só vai facilitar a situação para a direita. O Caiado quer ser candidato de qualquer maneira, mesmo se o Tarcísio for, é a última coisa que ele deve fazer na política, diz que não tem interesse nenhum em voltar ao Senado. Em relação ao Rio de Janeiro, fica patente aí a importância do tema da segurança, né, Carol? O Eduardo Paes vai surfar muito nessa onda, é um candidato tido como quase certo. Me chamou a atenção em Minas, baixíssimo percentual do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já não tinha nenhum apetite para essa disputa, e agora menos ainda. No Rio de Janeiro, não à toa, Eduardo Paes lançou como uma das principais promessas, aí, medidas nesse quarto mandato, criar uma força municipal de segurança, né? Ele está atento a essa pauta. Ele diz que não vai ser candidato ao governo do Estado. Mas ninguém acredita. Mas ninguém acredita. E apesar, aqui em São Paulo, apesar de ter melhorado um pouco a avaliação em relação à segurança, ainda é também um dos calcanhares de Aquiles de Tarcísio de Freitas. E desses todos é o único que concorreria à reeleição como governador, todos os outros segundo mandato já. Carol, vamos para o terceiro tema? Vamos falar dessa reação aí do ministro Alexandre de Moraes nesse incidente diplomático entre o governo americano e Itamaraty, porque o ministro mandou alguns recados. Durante a sessão da Corte hoje, ele reforçou a soberania brasileira, a necessidade de cumprimento das decisões judiciais nacionais, disse que o Brasil deixou de ser colônia em 1822 e que a independência da República deve ser respeitada. Vamos ouvir aí a fala do ministro. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Pois deixamos de ser colônia
em 7 de setembro de 1822. E com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. E aí, gente, o ministro Flávio Dino, também do Supremo, publicou uma mensagem em solidariedade a Alexandre de Moraes, citou o artigo 4º da Constituição Federal, que estabelece princípios de autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados. Destacou que esses valores são compromissos inegociáveis da nação brasileira. O Dino também ironizou as restrições sugeridas pelo governo americano, né? Diz que Alexandre de Moraes vai continuar proferindo palestras no Brasil e em países aliados. Naquele tom bem-humorado do Flávio Dino, diz que caso o Moraes queira tirar férias, pode visitar Carolina no Maranhão, sem sentir falta de outros lugares de mesmo nome nos Estados Unidos. E aí, só para fechar, no Congresso, a oposição apresentou um requerimento de convocação do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para prestar esclarecimento sobre a nota emitida pelo Itamaraty. E os deputados querem também saber os motivos pelos quais o chanceler teria consultado previamente o ministro Alexandre de Moraes, de maneira não oficial, antes de divulgar a nota à imprensa. Bom, nesse caso se trata de uma agressão ao Estado brasileiro, né? Nada separa o judiciário e o executivo numa resposta a algo que vem do Departamento de Estado norte-americano e que fere a soberania nacional. Não vejo nenhum problema se eles tiverem conversado e Itamaraty querendo saber se o Supremo, como instituição, iria se manifestar antes de, para representar o executivo, ele soltar a própria nota. Absolutamente dentro do jogo, dentro dos conformes, não tem problema nenhum. O ministro saiu na sua resposta pela mesma questão que eu tinha saído na véspera. Não é a lei americana que tem que ser respeitada aqui, não é a Constituição americana, não é a primeira emenda, é a Constituição brasileira, que diz a nossa lei em relação a, sim, respeito da liberdade de expressão. Obviamente, isso está consagrado na nossa carta, mas também respeito a outros direitos fundamentais, entre eles o de que não se pode caluniar, não se pode difamar, não se pode usar as redes sociais para perpetrar crimes de qualquer natureza. Quando isso acontecer, tem de valer a lei, e é isso que o Brasil está fazendo. Fica muito evidente que os Estados Unidos vão escalar nesse tema, que o governo vai ser instrumentalizado pelo Elon Musk, pelos outros magnatas, para pressionar a Suprema Corte brasileira, e isso a gente não sabe em que grau pode chegar, porque o Donald Trump está mostrando que não tem limites para estressar as instituições, né? Se o Alexandre de Moraes não é o inimigo número 1 hoje dos Estados Unidos, está entre o top 10, né? Tá ali perto dos mexicanos e dos palestinos, né? Que estão sendo alguns dos mais atacados também. Nem Carolina do Norte, nem Carolina do Sul. Carolina no Maranhão, tem uma chapada lá, viu? Precisa lá visitar, gente. E Carolina Moran, né? Vamos visitar você também, Carol. É isso. Acho que eu tô com mais prestígio, viu? Muito mais, muito mais. Vamos pro intervalo, gente? Depois tem Repórter CBN, na sequência, Renata Agostinho. E o Viva Voz está de volta, e quem já está na linha com a gente para comentar a reforma ministerial e o novo impasse colocado, que é a articulação política do governo, é a Renata Agostini. Boa noite para você, Renata. Boa noite, Vera. Boa noite, meninas. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Renata. Afinal, Renata, a articulação política vai ficar com o PT, vai para o Centrão, ou o presidente Lula ainda não indicou o que pretende fazer? Tem uma grande amiga minha que tem uma mania de responder nessas situações, uma frase que eu tenho lançado mão cada vez mais quando se trata da cobertura deste governo, que é a seguinte: quem souber morre. Mas a verdade é que tem crescido muito a percepção dentro do governo de que pode mesmo ficar com o PT. Eu estava agora esperando vocês me chamarem e estava trocando mensagem com o ministro, e ele falou: eu não sei qual é o nome, mas me parece que sim, que o presidente quer deixar mesmo com o PT. Mais cedo, uma fonte do Palácio do Planalto me falava sobre essa resistência já externada por Lula de colocar na mão de outro partido, que não o dele, especialmente na mão do Centrão, essa secretaria, chamada Secretaria de Relações Institucionais, que cuida da articulação política, negocia com deputados e senadores emendas, projetos, apoios e por aí vai, e que era comandada por Alexandre Padilha. A questão
é que se ao fim e ao cabo, né, tivermos uma confirmação de que Lula não vai dar esse espaço para os partidos de centro e colocar ali um emissário de Hugo Mota ou alguém com as bênçãos de Davi Alcolumbre, isso vai causar um enorme estranhamento, não só para os aliados, mas também para o próprio Congresso. Ainda mais considerando os nomes que estão sendo ditos, que inclui a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que é conhecida por ter uma postura bastante enérgica para defender ali ideários da esquerda e até de uma ala mais radicalizada dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, há uma incompreensão de por que Lula faria esse movimento. Ele disse hoje, num evento em São Paulo, que ele precisa, aí para justificar a troca da Anísia, né, mas que ele precisa de mais agressividade, né, nesse momento, precisa de ministros que estejam ali mais, não foi essa palavra que ele usou, mas foi o que eu entendi da declaração dele, né, com mais fome, né, com mais desejo de tocar as coisas de forma célere. Ele enxerga em Gleisi Hoffmann, além dela ser, né, uma soldada, né, muito seguidora das ordens de Lula, essa pessoa cuja missão dada é missão cumprida. Mas aí, Rê, não vai cair no mesmo problema sem conseguir fazer a articulação política? Não dá ainda para entender. Se essa decisão final mesmo for do presidente, não dá muito para entender o que ele espera alcançar com isso. Porque, veja, Lula, inclusive, hoje também, né, deu essa indicação de que quer, depois do carnaval, fazer as mudanças que ele deseja. Agora, eu falava no meio da tarde com o presidente de um dos partidos do Centrão, e eu falava, bem, mas se no final a gente chegar, né, a reforma ministerial que vai colocar Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, um quadro do PT, que seja Gleisi Hoffmann, se falava no início do líder do governo na Câmara, José Guimarães, parece que esse nome está esfriando por uma série de razões, mas se a gente falar, né, de uma reforma ministerial que é mexendo peças no PT, e esse presidente de partido falou, não dá para imaginar, mas vamos aguardar. O interessante, me parece, que tá todo mundo assim, não, será que ele vai fazer isso mesmo? Por que não é possível? É isso. Esse é o meu pensamento, mas será? E assim, por que esse mistério todo, Renata? Porque a impressão que dá é que essa reforma já estava na cabeça do presidente Lula. Ele já sabia que ele queria tirar a Anísia, acho que ele já sabia que queria colocar o Padilha na saúde. Assim, por que ficar esticando esse assunto esse tempo todo? Pois é, e aí para os nossos ouvintes não acharem que eu estou só aqui sabonetando, né, trazendo aqui o fato de que as pessoas estão com muitas dúvidas, vou trazer um pouco de bastidor. O presidente chegou a falar que já tinha esse nome, né, de quem vai assumir ali a articulação política, mas que precisava conversar com essa pessoa, que ainda não tinha feito, portanto, né, a coisa ali está para se desenrolar. E aí, integrantes do governo, de manhã estavam ali acompanhando muito de perto essa viagem do presidente, porque nessa viagem ele decidiu levar o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, e também o presidente da Câmara, Hugo Mota, do mesmo partido. Os dois são bem próximos. E Silvio Costa Filho chegou a ser bastante falado como o nome que poderia ocupar a SRI por ser um expoente ali, um quadro do Centrão, mas que tem vasos comunicantes com o Palácio do Planalto e com o próprio Lula, diferentemente de outros nomes. Muita expectativa e, bem, quem estava ali nessa viagem e interlocutores do próprio presidente da Câmara disseram que esse assunto não foi tratado. O mesmo discurso, pelo menos até o momento, tem sido colocado do lado do MDB, que estava tentando emplacar o líder Isnaldo Bulhões. Então, a conclusão que se chega é que se Lula não aproveitou essa agenda para já encaminhar ali, né, com o presidente da Câmara, veja só, a quem interessa, né, ter ali um aval para que a coisa ande. Quem é essa pessoa que ele vai encontrar em breve e, portanto, já tratar desse assunto? Aí surge novamente
esse nome de Gleisi Hoffmann, porque eles estarão juntos, se eu não me engano, é amanhã mesmo, né? Agora me fugiu a data, mas é agora. Estiveram no sábado e ele não fez o chamado como era esperado por muita gente, né, Renata? Então, essa postura meio errática vai produzindo mais dúvidas e mais questionamentos em vez de resolver a situação. Porque o que eu tinha ouvido era, o Lula quer mostrar que a Gleisi não é essa radical que todo mundo pensa. Mas reforma ministerial não é momento de limpar a biografia, né? Não é momento de limpar a biografia, ele já, ainda que exista ali, muita gente do PT advoga por isso, né? Advoga não, argumenta. Que o presidente pecou com Gleisi Hoffmann durante a transição ao não nomeá-la ministra ali, em algum espaço. Que ela contava muito com isso, que essa foi uma decepção muito grande, pegou muito fundo nela o fato dele dizer que ela não iria para o governo e teria de permanecer no PT. Mas, de novo, o momento em que o governo está nas cordas, com queda aguda de popularidade, com uma economia claudicante, com uma série de incertezas no horizonte, usar essa reforma ministerial que está sendo tão arrastada para fazer acerto de contas ou recompensar aliados, não parece mais oportuno. Exatamente. Obrigada por hoje, Renata Agostini. Vai tirar umas férias, é isso, amiga? Vou descansar um pouquinho, vou curtir o carnaval, depois uns dias de descanso, mas a gente se vê no finalzinho de março novamente. Beleza. Bom descanso, Rê. Aproveite. É isso, ótimo descanso para a Renata. Um beijão, beijo aos ouvintes. Ótimo carnaval, que ela é da folia, que eu sei. E a gente vai continuar em Brasília, porque a Isis Tassianini tem informações exclusivas a respeito daquela complementação do inquérito do golpe que está sendo aguardado e que a Polícia Federal tinha anunciado para os próximos meses. Oi, Isa, o que você conseguiu apurar? Boa noite. Oi, Vera, muito boa noite a você, também a Débora, a Carol e aos ouvintes. Olha, Vera, eu conversei hoje com um investigador muito aliado ali, né, muito próximo ao inquérito da trama golpista, e ele me disse que a expectativa é complementar essa investigação da tentativa de golpe de Estado entre março e até, no máximo, abril. E um dos principais nomes que deve aparecer nesse novo documento é o do coronel Flávio Peregrino. Aí a gente lembra quem era essa pessoa, o assessor e braço direito do general Braga Neto. Esse material, que é um complemento do inquérito, né, da Polícia Federal, vai apresentar as novas provas, principalmente as que foram encontradas nos arquivos de mídia lá com Flávio Peregrino, naquela operação, Vera, que prendeu Braga Neto no dia 14 de dezembro do ano passado. Mas lembrando, Peregrino não foi preso, ele sofreu busca e apreensão. O que essa fonte me disse é que esse coronel era um dos elos entre o então ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e Braga Neto. Servia ali como um interlocutor e como uma pessoa que repassava mensagens, recados, inclusive alguns arquivos e gravações. Além de Peregrino, o documento ainda deve trazer os detalhes da participação daquele policial federal Vladimir Matos Soares, que foi preso um pouco antes do general Braga Neto, em novembro, por ter se infiltrado na equipe de segurança do presidente Lula durante o evento do G20 no Rio de Janeiro. Esse agente da Polícia Federal é um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, e um novo áudio que foi encontrado pela Polícia Federal, que foi revelado pela CNN, que eu confirmei hoje com essa fonte da Polícia Federal, mostra o policial federal falando a colegas que estavam com Moraes na mira para atirar. Moraes é o ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Esse policial federal também passava detalhes da segurança do presidente Lula a aliados de Bolsonaro. Lembrando que hoje Moraes negou um novo pedido da defesa do ex-presidente para ter mais prazo para responder à denúncia da PGR. Moraes considerou que os advogados tiveram total, amplo acesso às provas
e manteve, portanto, os 15 dias para a defesa se manifestar. Só depois disso é que ele deve decidir pelo recebimento ou não da denúncia da Procuradoria-Geral da República. O que os advogados pedem é um prazo de 83 dias. E a justificativa é que esse mesmo tempo foi usado pela PGR para apresentar a denúncia. Já o ministro Cristiano Zanin afirmou hoje que não vê impedimento de participar do julgamento da denúncia contra o Bolsonaro e outros 33 denunciados. Os advogados de Bolsonaro, a gente lembra, fizeram aquele pedido de impedimento de Zanin e também de outros ministros, como Flávio Dino, só que Zanin escreveu hoje que não tem nenhum sentimento negativo contra Bolsonaro e citou, inclusive, uma conversa republicana e civilizada com o ex-presidente em um momento ali de encontro com ele em um aeroporto. Só para encerrar, uma outra investigação que eu apurei hoje nessa conversa que eu tive com esse investigador, que deve ter um desfecho ainda nos próximos meses, é o da ABIN paralela. A expectativa é que esse inquérito seja concluído antes de junho, ou seja, antes do fim do primeiro semestre. Esse documento traz uma lista de indiciados com base nas provas de espionagem contra agentes da Receita Federal no contexto das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Autoridades e jornalistas também foram vítimas de monitoramento clandestinos na época em que o hoje deputado Alexandre Ramagem era o diretor da ABIN. Vera, Débora e Carol. Obrigada, Isis Tassiarina em Brasília. Bem, Vera, um material bastante farto, né? Já se esperava essa complementação de inquérito por parte da Polícia Federal, né? Exato, a novidade que a Isa traz para a gente, e que aí sim eu acho que mudou, é que deve haver novos indiciamentos, porque quando o Procurador-Geral da República, Gonê, finalmente soltou a denúncia dele, o que eu ouvi das fontes do Ministério Público e da PF é que ele tinha feito isso porque o que viria da PF não seria relevante a ponto de ter novos indiciados. Em havendo, o Gonê também terá de fazer uma denúncia suplementar para esse caso. Informações importantes que a Isa nos trouxe. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta já falando de Petrobras aqui no Viva Voz. 6h52 agora, voltamos a Brasília. Samantha Klein tem mais informações sobre as discussões em torno da exploração da margem equatorial. Pois não, Samantha? Oi, Débora. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, está negando um parecer da equipe técnica do IBAMA recomendando que o órgão ambiental, portanto, não aceite a proposta da Petrobras para realizar pesquisas para exploração de petróleo da margem equatorial na foz do Amazonas, no Amapá. Isso de acordo com pessoas envolvidas nessas discussões e informação que foi revelada pelo O Globo. O parecer foi divulgado hoje. Esse parecer pode embasar uma decisão do IBAMA, mas não significa a rejeição da licença de pesquisa na região do Foz do Amazonas. A palavra final deve ficar, inclusive, com o presidente do órgão ambiental, Rodrigo Agostinho. Em uma resposta mais cedo, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também defendeu a necessidade de exploração da bacia do Foz do Amazonas na margem equatorial. Essa manifestação ocorreu em uma conferência com investidores para apresentar os resultados financeiros de 2024. A CEO da Petrobras também afirmou que todas as exigências do IBAMA foram cumpridas. Ela afirmou ainda que o órgão ambiental está considerando a região sensível, mas que a Petrobras está pronta para enfrentar essa sensibilidade e que também tem equipamentos modernos para perfuração em águas ultraprofundas, além de ter o compromisso de entregar um centro de reabilitação da fauna caso ocorra um evento indesejável. Esse parecer técnico, Débora, Vera e Carol, também aumenta a pressão sobre o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Ele mais cedo afirmou em um evento aqui em Brasília que o órgão ainda está avaliando a documentação emitida pela Petrobras. Lembrando que o pedido de licença foi negado em maio de 2023
e agora o IBAMA avalia o recurso da empresa. Inclusive, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem reiteradamente defendido que é necessário explorar a margem equatorial, sob o risco do Brasil ter de novamente enfrentar a importação de petróleo. Débora. Obrigada pelas informações, Samantha Clay. Em Brasília, a Petrobras, que terminou o 4º trimestre de 2024 com um prejuízo líquido de 17 bilhões de reais, o que reverteu o lucro de mais de 31 bi apresentado um ano antes. Com isso, a companhia encerrou 2024 com lucro acumulado de 36,6 bilhões. Vera, essa história da exploração da margem equatorial ainda vai dar muito pano para manga e, enfim, muita pressão por parte do governo, né, sobre o IBAMA. E agora esse desmentido aí da presidente da Petrobras. E que eu acabo de apurar junto ao próprio Ministério do Meio Ambiente, Débora e Carol, e realmente não tem esse parecer no sistema. Existe uma pressão grande por parte de técnicos do IBAMA para que subam esse parecer, ou seja, que o IBAMA compre a briga e mantenha ali o pé na porta, dizendo que não é viável e que a Petrobras não apresentou a documentação suficiente, que, portanto, não seria possível liberar, mas o presidente do órgão, que é médico técnico e médico político, ele é um deputado federal do PSB, aliado da Marina Silva, ele está sob imensa pressão. A pressão já foi explicitada por todos os personagens, pela própria Magda Chambriard, pelo presidente Lula, pelo Alexandre Silveira, todo mundo que tinha de pressioná-lo já pressionou. Então, ele sob dois fogos ali. De baixo, os técnicos querendo que o órgão sustente a ideia de não liberar a pesquisa para a exploração posterior de petróleo na margem equatorial. E, de outro lado, todo o primeiro escalão político dizendo que sim, que tem que liberar. Então, acho que não vai ser possível ele segurar por muito mais tempo. Isso acaba complicando a situação também para a ministra. A ministra tem evitado entrar no fogo cruzado, a Marina Silva, tentando ali manter um padrão técnico para essa decisão, mas também sem se queimar muito. E os técnicos do IBAMA, ao passarem esse tipo de informação antes dela constar do sistema, para tentar criar um fato consumado, acabam levando essa pressão também para o colo da própria ministra, que passa a se indispor, em última análise, até com o presidente Lula, Carol. Agora, pelo visto, Vera, os técnicos não estão dispostos a chancelar uma decisão política, né? A gente não sabe quantos assinam esse parecer, se é a totalidade dos técnicos, se é a maioria, se é um grupo, isso não está claro, mas dá a entender que tem uma movimentação entre os técnicos do IBAMA para não chancelar tecnicamente esse aval, né? Se ele vier, vai ser uma decisão política. Exato, se ele não chegar nunca a constar no sistema e depois esse texto circular, vai ficar evidente que houve uma decisão política de engavetar um parecer, né, um laudo. E aí a gente sabe que, em acontecendo alguma coisa, em havendo um desastre ambiental, qualquer coisa, esse laudo vai ser resgatado como uma prova de, olha, havia alertas, havia sinais no sentido de que a coisa não era viável e eles não foram respeitados por uma decisão política. Então, se cria aí um impasse muito complexo para a ministra Marina Silva, que a gente sabe como é ciosa desse tipo de decisão, mas está sendo muito pressionada a aquecer, pelo menos com a pesquisa. O que eles dizem é isso, porque a gente quer pesquisar, ninguém vai começar a explorar nada, não causa nenhum dano, mas os técnicos do IBAMA e todo o arcabouço aí de ONGs e entidades do meio ambiente têm sido enfáticos no sentido de que só a pesquisa já pode sim provocar danos ambientais bastante sérios e que representariam uma idiosincrasia no momento em que o Brasil tem que reduzir a sua dependência de combustível fóssil e não de aumentar, né? E com esse prejuízo, essa pressão aumenta? Aumenta, certamente. A presidente da Petrobras deu
ali explicações técnicas para essa queda, para esse prejuízo do último trimestre. O ano ainda foi de lucro, mas um lucro menor que 2023, dizendo que houve um impacto do câmbio, impacto externo, etc. Mas o fato é que a gente sabe que a Petrobras mudou algumas políticas, inclusive de aferição de lucro, mudou políticas em relação a como se faz preço, e isso pode sim ter impactado o lucro da companhia. Débora. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Terminamos o nosso Viva Voz de hoje. Ótima conversa, um ótimo ponto final para vocês e até amanhã com o resumo dessa nossa primeira semana 3, meninas. Beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã.